Feliz em, depois de algum tempo já, poder retornar a essa igreja. Alegre com o privilégio dessa oportunidade. Deus abençoe, pastora. Abra comigo a sua Bíblia, mesmo aí assentado onde você está. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Enquanto você vai terminando de localizar o texto sagrado, deixa eu só compartilhar com você ainda antes da leitura da palavra, para que depois da leitura não haja necessidade de acrescentarmos mais nada que não seja apenas a palavra. Dizer que eu trouxe, irmãos, hoje aqui algumas camisas. Eu tenho aqui em minhas mãos uma que traz o tema intercessão. Com a hashtag aqui é osso. Tem uma bonequinha orando. É uma baby look feminina. E tem também uma bata preta com a escrita dourada. Para todas as irmãs que são comprometidas com o ministério de intercessão. Quem aqui gosta de oração, diga glória. Quem aqui gosta de orar, diga aleluia. Aleluia. São para essas pessoas. Para as que gostam de orar. E para aquelas que reconhecem que ainda não estão orando o suficiente, mas também querem vestir a camisa. Querem se tornar intercessoras. Que é um ministério tão importante quanto qualquer outro que já tenha notoriedade dentro da igreja. Hashtag aqui é osso porque ministério de intercessão não é para qualquer um. De vez em quando aparece alguém dizendo que é da intercessão, mas cheio de problema na horizontal. Não fala com A aqui, não se dá com B ali, não coisa com aqui, com outra ali. Irmã, você é da onde? Eu sou do ciclo de oração, não é não? Não é não, porque não tem como você não conseguir resolver. Eu vou parar de tentar arrumar e vou falar do jeito que tem que ser. Você não lidar com gente, quer lidar com demônio. Você não consegue se relacionar com quem é como você e vai se dirigir a quem está acima de você? Então não. Irmã Camila, me tocou agora. Ótimo, então entre na intercessão, que você vai ver que quando você priorizar a vertical, seus problemas na horizontal serão todos administrados. Entendeu? Então intercessão não é para qualquer um. Não me vem para cá levando essa camisa para casa como camisa de sobra. Não, intercessão é para quem tem peito, raça e joelho no chão. Tem uma outra aqui. É uma bata preta, bem glamurosa, bem feminina, cheia de pedraria, virtuosa de A a Z. Esse tema ele nasceu baseado numa palavra que o Senhor me confiou em Provérbios, capítulo de número 31. Aonde aqui quem veste essa camisa, irmãos, e conhece essa palavra, sobretudo em cima do propósito que eu coloco, que é Provérbios 31, sabe que isso aqui é praticamente um protesto ao feminismo. O discurso das feministas é um discurso muito sedutor. Ele é tão sedutor a ponto que as mulheres cristãs estão quase caindo nele. De tão bom que ele é. Porque traz uma mensagem muito libertadora, muito forte, muito pra frente, né? Só que na verdade não há princípio, não tem base bíblica para esse movimento. A insubmissão ela está indo muito além do que a vida conjugal. Tem ovelhas sendo insubmissas ao pastoreio. Mulheres se movimentando na igreja não mais como um reino, mas uma visão de império, parece motim. E isso faz parte desse discurso que começa a ser agradável aos nossos ouvidos. Do vai, pode tudo, você arrasa, você não precisa de ninguém. Não tem princípio bíblico para isso. De vez em quando você vai encontrar uma mulher, sobretudo na área conjugal, esses conselhos são mais fortes. Né? Você é muito boba, você faz tudo o que ele pede. Você é muito boboca, você faz tudo o que ele manda. Só que aí tal pessoa aparentemente tem uma vida conjugal muito proeminente, acima da média. Mas vá ver se debaixo de um teto com 4 paredes, a vida dela é exemplo para dizer que você tem que desobedecer a B ou C.
Não é, irmão. Sabe por que eu digo que não é? Eu não preciso conviver com ninguém. Eu digo isso porque eu não acredito numa felicidade que quebra os princípios da palavra de Deus. A plenitude da felicidade conjugal e em todas as áreas está na base da palavra de Deus. E o apóstolo deixou muito claro. Aos maridos ele disse: maridos, amai as vossas mulheres. Porque homem tem dificuldade de identificar o amor. Ele só percebe que está amando quando vê que perdeu a fome. Aí, meu Deus, eu amo aquela mulher. Demora, né? Por isso ele disse: amai as vossas mulheres. Agora, para a mulher ele não disse amai, porque para a mulher não precisa pedir para amar. Mulher, assim, o culto hoje aqui começou o quê? 3 horas, não foi? Tem gente que se conheceu no início do congresso, o quê? 2 dias atrás? Já tá amiga de infância. Eu amo fulana, menina. Garota, fulana é uma bis. Mulher não precisa pedir para amar, né? Mulher vê uma criança na rua, já tem 7 filhos. Aí já olha para o marido diz: não, mas bem. Mulher não precisa pedir para amar, mas o que precisou ele pediu. Ele disse: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Por que é difícil para a gente se sujeitar? Porque a gente conhece a força da capacidade feminina. E é por isso que em Provérbios a mãe do rei Lemuel vai deixar um conselho. E ela vai dizer: filho meu, filho das minhas entranhas, o que te direi? É como se ela estivesse querendo deixar para ele a maior relíquia antes de partir da terra. E essa relíquia vai vir por intermédio de um conselho, de uma palavra. E aí ela vai dizer: filho meu, o que te direi? O que te direi, filho meu? E aí ela diz assim: filho meu, não deis às mulheres a tua força, porque se deixar a gente suga tudo de canudinho. Né? Então é complicado. Então essa camisa é uma camisa para quem quer vestir essa camisa, porque não é fácil não, tá, irmãs? Irmã Camila, me tocou, então é para você. Isso aqui não é para quem já venceu, é para quem está na guerra que nem eu. Tá? É para quem tá. Esses dias o eleito me fez um... Ai, Dioma. Já tinha a história do cafezinho, que quer depois do almoço, que é a hora que eu não quero fazer mais nada. Aí esses dias... Vem ele. Ai, bom mesmo, agora é no cafezinho. Já tô com uma máquina expresso lá em casa, top. Falei, é só botar a cápsula. Aí esse dia ele me mediu, mas bom mesmo, hoje era de garrafa, né não? Ah, Senhor. Uma coisa tão simples, mas as atitudes de submissão são mostradas na simplicidade e a gente tem dificuldade. Justamente por ser simples, a gente acha que ele podia fazer, ao invés de ocupar o nosso tempo. E é por isso que nós precisamos aprender a nos realocar em casa. Porque quando você coloca as coisas para funcionar em casa, tudo dá certo, porque você está debaixo da obediência. Aí talvez você diz, irmã Camila, eu vou tacar essa camisa no fogo. Porque você me vem com essa história porque teu marido é crente. E o meu marido, que é um cabeçudo. Só que a Bíblia diz que o cabeça é ele. Não importa se ele é cabeção, se ele é cabecinha, se ele é cabeçudo. Ele é o cabeça. E deixa eu te falar uma coisa. Se você entra em guerra com ele, Deus não peleja em teu favor. Mas se você se submete a ele, Deus entra na causa por amor à sua vida. Tá entendendo? Então a gente tem esses materiais e outros lá fora. Se você desejar adquirir, vai ser uma bênção. Mateus capítulo de número 14. Qual é a câmera que está focada no telão lá de fora? É essa ou essa? Essa lá? É? Eu queria pedir uma gentileza. Infelizmente a gente chegou agora há pouco e graças a Deus, irmão, tem um povo lá fora quase igual ao tanto desse povo que está aqui dentro. Mas tem uma coisa que está acontecendo lá e eu vou tentar ajudar. O que acontece? Tem uma quantidade de cadeiras, sei lá o que, umas 100, 150 cadeiras na rua, mais ou menos, por aí. E tem uma galera sentadinha, colada na cadeira, para poder ouvir a palavra. Irmão, me parece que esse povo veio para adorar a Deus, porque você está na rua, no meio de barraca, carro de um lado, farol do outro, obreiro gritando, as crianças subindo, desce daí, moleque, e tu conseguir focar no telão, é porque tu quer ouvir a palavra, né? Então eu quero pedir primeiro, para que o Senhor abençoe esse povo aí fora, na mesma proporção daquilo que tem derramado para nós aqui dentro. E quero pedir para quem está à volta, que respeite o ambiente de culto de quem está adorando aí fora. Eu gostaria de pedir para quem está aí fora, se você quer conversar, se você quer brincar, faz uma gentileza, pega na parte do cone e vaza da rua, vai pro lado de fora. E fica na parte da barraca atrás. Aí ali você come, você bebe, você brinca, você paquera, você faz o que você quiser. Mas perto da galera que está da cadeira, deixa o povo adorar, deixa o povo ouvir, deixa o povo ficar concentrado naquilo que Deus quer fazer, tá bom?
Quebra essa aí pra gente, tá? Beijo. Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler do verso 6 ao 12. Perdão, do 6 ao 13. E em seguida o 22 e 23. Mateus 14, do 6 ao 13. E depois o 22 e o 23. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que este prometeu com juramentos dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Então ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei se entristeceu, mas por causa do juramento e daqueles que estavam à mesa com ele, ordenou então que lhe fosse dado. E mandou degolar a João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela o levou à sua mãe. Então chegaram os discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. Diga comigo, levaram o corpo? Levaram o corpo e o sepultaram. E depois disto, foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Para um lugar deserto à parte. E sabendo o povo para onde ia, seguiu a pé desde as cidades. Versos 22 e 23. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E ao cair da tarde, Jesus estava ali sozinho. Jesus estava ali? Estava ali? Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado. E já já você vai entender o rumo do norte profético que o Senhor está nos confiando para essa noite. Quando eu disser 3, você vai virar para essa pessoa e vai dizer assim para ela: supera, está morto e enterrado. Não, eu não contei até 3 ainda, espera aí. Você vai dizer: supera, está morto e enterrado. Quem ouviu, diga amém. Amém. O que é que você vai dizer? Supera, está morto e enterrado. 1, 2, 3, diga isso para essa pessoa que está ao seu lado. Está morto e enterrado. Tem gente mais crente que eu aqui, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma narrativa triste, a verdade é essa. É uma narrativa triste porque nós estamos aqui falando sobre a morte de um grande profeta. Um profeta a qual o próprio Senhor vai dar testemunho dele, vai dar testemunho de João Batista. E vai dar um dos maiores testemunhos que eu já vi Jesus dar de alguém. Na verdade, eu acho que Jesus não deu um testemunho de um homem, de nenhum homem, como deu de João Batista. Que viestes ver uma cana agitada pelo vento? João Batista não é cana agitada pelo vento, não é um homem influenciado pelo movimento. Não é flexível ao movimento. O que viestes ver, um homem trajado com vestes reais? Vos digo que esses estão nos palácios. E então Jesus vai dizer: o que viestes ver, um profeta? Sim, vos digo, um profeta, e muito mais do que um profeta. João é aquele a qual adiante dele vai o meu anjo, ou anjo do Deus vivo.
João Batista é alguém que nos ensina como viver um ministério. Que eu diminua e que ele cresça. Que ele apareça. João, tu és o Cristo? E falou a verdade e não mentiu, dizendo, não o sou. João, tu és o Cristo. Eu não sou o Cristo, mas tu és poderoso. Sou poderoso, mas vem um após mim, que é antes de mim, porque foi nascido primeiro do que eu e é mais poderoso que eu. Do qual eu não sou digno de carregar a sandália dos seus pés. Logo cedo revelou-se no deserto, pregando arrependimento, anunciando o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E eram muitos que desciam as águas que João Batista batizava. João Batista, tu és o Cristo, eu não sou, mas tu batiza. Eu batizo com água para arrependimento dos vossos pecados, mas aquele que vem após mim vos batizará com fogo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. João Batista, então, se tu não estás na lei, tu também não estás na ministração da nova aliança, porque ele não vê o Cristo ressurreto. Quem és tu então? Eu sou o amigo do noivo. Jesus vai dar testemunho de João Batista e vai dizer que a partir de hoje, contando do dia de sua morte, quando ele diz, faz-se força ou faz-se guerra para entrar no reino dos céus. E agora este homem, e eu falei isso aqui para você entender que eu não estou falando de qualquer pessoa. E agora este homem que tem uma relação que não é apenas ministerial, mas tem também uma afinidade parental com João Batista. Este homem, cheio de humildade, a qual olhou para Cristo quando apareceu no deserto enquanto ele pregava, e ele disse, tu vens a mim, era eu que deveria ir a ti. E ele diz, mas que assim se cumpra toda a justiça. Oh, aleluia. Jesus vai dar um testemunho dele que nunca deu de ninguém. E aí eu lhe pergunto, Jesus o ama ou não ama? Responda aí, Jesus ama ou não ama? Jesus o ama, irmãos. Sobretudo quando ele estava aqui na terra cumprindo seu ministério terreno. Obviamente ele se associava a algumas pessoas de maneira diferente a algumas outras, dada o comportamento delas e de como elas estavam ligadas ao seu ministério. E uma dessas pessoas é João Batista. E agora o texto vai dizer que justamente por falar verdades, ele está encarcerado. E no dia em que Herodes está comemorando um banquete do seu aniversário, a filha de Herodias, alguém que já nutria sentimento de vingança contra João Batista, porque ele confrontava o pecado que tinha dentro da casa de Herodes, vai fazer uma dança e vai dançar tão bem, a ponto que ele vai lhe fazer um juramento, me pede o que você quiser no reino, e eu vou te fazer. Agora você vê como a vingança torna um indivíduo estúpido. Alguém que pode pedir o que quiser dentro de um reino, vai pedir a cabeça de um profeta na bandeja. Influenciada pela sua mãe, a menina diz, me dá num prato a cabeça de João Batista. Herodes se entristece, mas porque jurou a sua palavra, manda degolar a João. É trazida a cabeça de João Batista numa bandeja. Os discípulos recuperam o seu corpo, preparam o seu sepultamento. Obviamente que não é como na nossa cultura, enterrado literalmente. Mas só para a gente entender a grosso modo, diga de novo, morto e enterrado. Diga, morto e enterrado. Morto e enterrado. Depois que já está morto e enterrado, depois que já não há mais vida, é apenas um corpo. Os discípulos pegam essa notícia e vão levar a Jesus. Vão ter com Jesus segunda vez. Porque a primeira vez era enquanto João Batista estava encarcerado e havia mandado notícia para Jesus. Pergunta se é ele mesmo que eu esperava ou se devemos esperar um outro.
Foi quando Jesus também deu o testemunho dele, mas lhe mandou a notícia ou a mensagem à altura da pergunta que João Batista tinha feito. E disse para ele: diga para João Batista que os coxos andam, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem. Oh, dentre muitas coisas que significam, uma delas Jesus está dizendo: fala para João Batista que o problema individual dele não está afetando o reino. O propósito está sendo cumprido. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando e a salvação está sendo anunciada no reino. E agora a segunda notícia que os discípulos trazem já não é da queixa de João Batista por não ter a visita de Jesus, por não ter a visita do seu amigo. A segunda queixa agora não é queixa, é uma notícia muito triste. Não levam o corpo, não levam a cabeça, diferente de Lázaro, a quem provou da ressurreição. Não, simplesmente a notícia é esta: está morto e enterrado. A gente só veio aqui para dizer que o sepultamento já foi feito. E o texto vai dizer que imediatamente Jesus, ao ouvir isso, tem desejo de se retirar dali. E sai da onde ele está, sobe no barco e vai para o deserto. Complete aí para mim: vai para o... Vem comigo, igreja, vai para o... Vai para o deserto. Jesus quer ficar sozinho. Jesus quer ficar sozinho, porque diante daquilo que ele não vai restituir, ele precisa administrar o que está acontecendo agora. Você vai perceber que ele tem poder para fazer todas as coisas. Você sabe disso, você conhece ele. Se Jesus quisesse, ele poderia também voltar e colar a cabeça de João Batista de volta ao seu corpo e sem deixar marca lhe devolver a vida. Sim ou não? Jesus tem poder para ir aonde João Batista foi sepultado e, como fez a Lázaro, chamá-lo e dizer: João! E ele voltar à vida, sim ou não? Jesus tem todo o poder e poderia fazer isso. Não foi a mesma coisa que ele fez com Lázaro? Ele disse: aonde está? Está aqui, mas Senhor, já está morto há 4 dias, já fede. E ele disse: tirai a pedra. Abriu a boca e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu todo atado de faixas. E ele disse: desatai e ele deixa ir. E Lázaro viveu ou não viveu? Não viveu. Viveu ou não viveu? Porque Jesus tem todo o poder, como ele disse para Marta e para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Chamou a Lázaro e ele devolveu a vida. Mas não foi o caso de João Batista. Quando ele quer, ele restitui. Quem conhece o Deus que restitui, diga glória a Deus. Quem conhece o Deus que não restitui, diga aleluia. Poucas pessoas conhecem. Para as que não conhecem, eu vou dizer: ele é exatamente a mesma pessoa. E tudo depende do seu querer e da sua vontade soberana. E talvez você diga: irmã Camila, então me dê uma direção, porque eu preciso compreender o que é que ele vai restituir e o que é que ele não vai restituir. E eu vou lhe dizer agora: você vai ver a diferença de Lázaro e de Jesus e de João Batista acerca da morte e da sua não ressurreição pela seguinte maneira: depois que Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro vai dar testemunho. Lembra que o próprio Cristo, antes de trazer Lázaro à vida, vai fazer com a boca uma oração que ele já tinha em mente, dizendo que estava falando com o Pai em voz alta, não porque ele não cria, mas para que aqueles que estivessem à volta crescem que ele é enviado do Pai e que aquela obra seria feita para a glória do seu nome. Qual era o propósito de Cristo depois da ressurreição de Lázaro? Glorificar o seu nome em Betânia e em toda a circunvizinhança, a fim de que o Pai fosse glorificado. Você vai ver capítulos posteriores à ressurreição de Lázaro, que aonde quer que Lázaro andasse, as pessoas olhavam para ele e sabiam: é Lázaro. Quem é Lázaro? Aquele que Cristo ressuscitou depois de 4 dias do mundo dos mortos. Quem é Lázaro? Aquele a quem Cristo levantou. Então veja, a ressurreição de Lázaro atendia um propósito, e a ressurreição de João Batista não tem porquê, porque quando Jesus dá testemunho de João Batista, ele diz assim: nasci do ventre de mulher, antes dele igual não houve, e depois dele não haverá. O que ele está dizendo não é que João Batista é melhor do que a gente. O que ele está dizendo é que João Batista preencheu tão bem a vaga profética a quem ele foi convidado a servir, tão bem que igual a ele depois não vai precisar ter. Não porque alguém não pode ser, mas porque não tem necessidade de ninguém completar aquilo que João Batista começou a fazer quando foi chamado para caminhar entre os homens, preparando o caminho dos
Senhor. Irmã Camila, o que significa? Significa que João Batista cumpriu todo o seu propósito em vida. Atendeu com plenitude o seu chamado. E o que tinha para ele fazer depois? Não tinha mais nada para ele fazer depois. E por que o Senhor não interviu? Porque não tinha por que intervir. E por que o Senhor não ressuscitou? Porque não tinha por que ressuscitar. Qual é o propósito? O propósito já foi cumprido. E agora o defunto está morto e enterrado. Quem precisa resolver a ausência de quem partiu é quem ficou vivo para atender um propósito. E neste caso aqui, a fim de nos inspirar nessa noite, Jesus é a inspiração para nos dar vida, para continuar a cumprir o propósito, para continuar a caminhada, mesmo depois das perdas. João Batista configura para nós hoje aqui, aquilo que se perde não se pode trazer de volta. Aquilo que foi bom enquanto durou, mas não será mais. Aquilo que foi útil enquanto estava entre nós, mas agora já não mais. Aquilo que podia ser feito enquanto estava presente, mas agora não mais. Deus está falando comigo. Tem pessoas que entraram hoje aqui orando e já oram há algum tempo e não estão entendendo por que algumas orações não estão sendo respondidas. A Bíblia é muito fiel em sua palavra. Pedi e não recebeste porque pedi? Porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, desde que tenha um propósito, cuja vontade seja glorificar o nome do Pai que está no céu. Você entrou aqui motivado por algumas perdas, motivada por algumas coisas que partiram, algumas coisas que você já não pode colocar no lugar. E por causa disso você tem clamado a Deus, dizendo: Senhor, traz de volta, Senhor, recupera, Senhor, restitui. E você não entende porque você tem um histórico de coisas que Deus já fez, de obras que Deus já restituiu, de alianças que Deus já restaurou. E agora no caso daquilo que te dói, e agora neste caso que te afeta, e agora nesta situação que te entristece, você entrou aqui nessa noite e está dizendo: Deus, por que esta restituição está demorando tanto? E Ele está dizendo: está demorando porque não será feita. Eu te trouxe aqui para você entender que você chegou a um nível de maturidade espiritual para entender que algumas coisas que você perdeu, elas já cumpriram o propósito na sua vida e não voltarão para a sua vida novamente. E aí, irmã Camila, o que é que eu faço? O Senhor te trouxe aqui para te dizer o que você faz. Aquilo que não pode ser restituído precisa aprender a ser superado. Pegue na mão de pelo menos duas pessoas aí, vai. Segure na mão dessa pessoa aí, segure aí, galerinha. Pega na mão de quem está ao seu lado. Aí fora, segure com firmeza a mão de quem está ao seu lado. Aperta ela com carinho e diga para ela: a oração não é restituir. Não, você ficou sem graça. Diga para ela: a oração não é restituir. Sacode ela e diga: a oração é supera. Sacode ele e diz: supera, supera, supera. Porque aquilo que você perdeu, o Senhor me manda te dizer: eu não vou recuperar, mas vou te ensinar a superar aquilo que não puder ser restituído. Quem pode glorificar ao Deus que me ajuda a superar aquilo que Ele decidiu não trazer de volta? Oreia sorerrabando quebaraio. Ai, querebara céuia. Se talvez você não quiser continuando da glória, eu entendo. Porque é difícil seguir caminhando dizendo: Deus, me dá de volta, me dá de volta. E de repente ouvir Deus dizendo: segue o teu caminho, porque quem partiu não volta. Calabaraio. Segue o teu caminho, porque esta aliança não volta. Segue o teu caminho, porque os inimigos que viste hoje nunca mais outrora o vereis. Eu não sei. Eu não sei. Você entrou aqui com situações na mesma linha, na base da perda. Mas você precisa entender
que tanto aquilo de bom como aquilo de mal que nos acontece atende um propósito. Tanto aquilo de bom quanto aquilo de mal que nos acontece atende um. E se este propósito já tivesse cumprido na sua vida, não tem por que Deus trazê-lo de volta. Tem cadeiras de honra que você ocupa por um tempo. E são cadeiras de excelência. Vai ver, você é a melhor coordenadora que esse ciclo de oração já viu. Mas se você atendeu tão bem o propósito neste tempo, não queixe-se se depois for removido. De vez em quando a gente vê uma regente triste. De vez em quando a gente vê uma coordenadora deprimida. Irmão, por que você chora? Porque Deus vai me dar de volta a cadeira que eu perdi. Não! Eu sempre dirigi tão bem, eu sempre cantei tão bem, eu sempre preguei tão bem, eu sempre fiz tão bem, eu sempre liderei tão bem. Exatamente, você fez tão bem que igual a você ninguém mais precisa fazer. É por isso que agora a gente vai colocar outro. E aí, irmã Camila, e aí que o Senhor está dizendo: ei, eu sou Deus que cumpre etapas na sua vida de evolução. Segue pra frente o caminho, minha filha, segue pra frente. Nem sempre não é porque você não é boa. Às vezes significa apenas que você cumpriu o tempo do propósito. É difícil o que eu vou dizer agora, mas eu preciso dizer. Tem amizades que foram perdidas e não serão recuperadas. É baracalabarassoria. Irmão, mas eu gostava tanto. Irmão, mas me fazia tão bem. Mas se cumpriu o propósito e Deus colocou uma no sul e outra no norte, entenda, há um tempo determinado e um propósito debaixo do sol para todas as coisas. E aí que nada se faz do que se foi. Vou falar de novo. E aí que nada se faz do que se foi. Para de chorar pelo que foi. Para de inquietar as amigas do presente pelo que foi no passado. Não se faz nada do que foi, mas se refaz tudo do que resta. João Batista já está morto e enterrado, e eu quero que você amplifique os seus horizontes debaixo dessa perspectiva. Talvez eu esteja ministrando a alguém aqui que literalmente entrou em luto. Um filho, um marido, e eu falo isso com muito respeito e muito cuidado. Cumpriu o propósito. Talvez você diga: eu queria mais. E o Senhor diz: não tinha mais, cumpriu o propósito. Mas eu sonhei mais para frente, e talvez há poucos dias você tenha que ter feito um sepultamento, e o Senhor te trouxe aqui para te dar uma palavra de consolo e dizer: entenda, cumpriu o propósito. Até aquilo que te faz mal visa atender um propósito. Jesus agora vai para o deserto. Para nós esse deserto é caminho de superação. Quando ele volta à aldeia de Betânia, por exemplo, para encontrar Lázaro, é caminho de compensação, é caminho de restituição, é caminho da volta. Só que o deserto, depois de saber da morte de João Batista, é o caminho da ida, não é da volta. Em outras palavras, depois de uma perda, o que nós observamos no texto é: continua. E continua para onde? Para frente. Vai Jesus agora viver um momento de solitude no deserto. Aonde, igreja? No deserto. No deserto. Jesus quer ficar sozinho. Jesus quer ficar? Jesus quer ficar sozinho. Jesus quer ficar sozinho. Jesus quer orar sozinho. Era um costume dele. E agora ele vai para o deserto. E tem gente aqui cheia de trauma. Trouxe essa pregadora para falar de deserto. Isso é trauma.
Porque na verdade o deserto nunca te fez mal e você deveria reconhecer isso. O problema é que você associa o que você viveu no deserto com aquilo que te levou para o deserto. Vou falar de novo. O problema é que você associa o que você viveu no deserto com aquilo que te levou para o deserto. Por exemplo, você diz assim: irmã, no deserto eu fui traída. Não, no deserto você não foi traída. No deserto você aprendeu em quem confiar. Você diz: foi no deserto que meu noivo me decepcionou. Não, foi no deserto que Deus te deu livramento de entrar num casamento desgraçado. E aí eu me pergunto, por que tanto trauma no deserto? Porque no deserto faz calor, porque no deserto não tem distração. O tempo de deserto é o tempo de solitude. É quando eu preciso resolver aquilo que me ocupa, aquilo que me incomoda, aquilo que me intimida, aquilo que me afeta. E a maioria de nós que estamos aqui, nós queremos nos distrair daquilo que nos afeta. É por isso que a gente marca confraternização atrás da outra, a fim de distrair um pouco. É por isso que tem dia que a gente quer colocar o entretenimento em cima daquilo que precisamos fazer. Aí a gente bate perna no shopping o dia inteiro, vê 2 filmes em cartazes e no final do dia a gente está do mesmo jeito, porque entretenimento não resolve problema espiritual. Mas o deserto ensina a gente a alinhar espírito, alma e corpo. O deserto faz a gente discernir o que é da alma, o que é do espírito, o que é razão, o que é emoção. Então Deus te trouxe aqui para te dizer, assim como ele, quando sentiu necessidade, foi isolar-se no deserto, chegou um tempo de maturidade espiritual na sua vida. Chegou um tempo de você entender que é necessário viver solitude no deserto. Eu não sei para quem, mas Deus trouxe alguém aqui para dizer, o deserto não é um lugar de trauma. Foi o deserto que te tornou a mulher forte que você é. Foi o deserto que te tornou o ser humano que você é. Foi o deserto que te deu a educação que você tem. Foi o deserto que aumentou o teu nível de gratidão. Porque quando você tinha muito, tu era besta. Agora depois do deserto, tu dá graça até por arroz, feijão e angu. O deserto te deu fibra. O deserto te deu capacidade. Pega na mão de quem está ao seu lado. Sacode essa mulher de Deus e diga para ela, seja grata. O deserto só te melhorou. O deserto só te fez crescer. O deserto só te robusteceu. Ei, ai. Deus está dizendo, esta dor, esta crise, esta perda de alguém ou esta perca de alguma coisa não será resolvida com sapato. Esta crise emocional, esta dificuldade social não será resolvida com uma série atrás do outro no Netflix. E você diz, irmã Camila, o que eu faço? Eis a questão. Porque você está acostumado a ver Deus fazer. Só que quando Deus quer te dar maturidade diante de um problema, Ele não faz. Ele espera que você faça o que Ele já te ensinou. Lembra de Adão? Ele diz ao homem, dê nome a todos os animais viventes. E o nome que você chamar é o nome que eles vão ter. Adão dá nome a todos os seres viventes. Quando Eva é criada pela sua costela e ele é recobrado do seu sono, ele diz assim, esta se chamará mulher. Eva é bicho? Responda aí, Eva é bicho? Quem foi que mandou ele dar nome para ela? Deus que não foi. Porque não está escrito isso. Irmão, mas por que ele deu? Porque nem sempre Deus manda. E o que ele faz antes? Um estágio. Dá nome aos bichos. Dá nome a tudo. O camarada está fazendo o que Deus mandou. O camarada está fazendo o que Deus? O que Deus? Deus desce com ele todo dia, conversa com ele. Que nome você deu hoje? Eu dei esse, dei muito bem, meu filho.
Outro dia, aí... Quando ela nasce, ele já está acostumado a dar nome a tudo que vive. Quando ela nasce, ele diz, essa se chamará mulher. E o Senhor repreendeu? E o Senhor repreendeu? Não, porque ele entendeu a maturidade do tempo do crescimento. O que é isso? Quando Deus mandou, ele deu nome. Quando Deus não mandou, ele nomeou a mulher. O que é isso? É assim que Deus quer se relacionar conosco. Eu quero começar te ensinando e terminar entendendo o que você aprendeu. Eu quero começar te motivando e depois entendendo o que você compreende. O que ele está dizendo é, quando você aprende a obedecer tudo que eu mando, você aprende o que eu quero sem que eu tenha que te mandar. Quando você faz aquilo que eu mando, você cria em você um espírito obediente e inteligente que começa a aprender o que Deus quer sem que ele tenha que ordenar. O texto está dizendo que Jesus foi para o deserto. É diferente da última ocasião em que ele esteve no deserto. Na última ocasião que ele esteve no deserto para ficar sozinho, o texto diz que ele foi conduzido pelo Espírito antes de iniciar os milagres do seu ministério, como se fosse uma aprovação, falando a grosso modo. O texto diz, e foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na primeira vez eu poderia dizer que foi por condução, mas nesta vez foi por voluntariedade. O que isso significa? Ele sabe o que se pode extrair de lá. Ele sabe que se vai de um jeito, mas se volta de outro. Nesse fechamento de congresso tão lindo, o Senhor quer aferir a nossa maturidade nessa noite. E talvez você diga, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me coloca lá. E Ele está dizendo, pois é, se eu quiser eu te coloco lá. Mas se eu não te coloquei lá agora, é para ver se você aprendeu o que eu venho te ensinando até aqui. De vez em quando eu te peguei pela mão, como fiz ao profeta Ezequiel, e te deixei lá, porque se eu não te deixasse, você não ia. Mas uma vez que você saiu mais forte, uma vez que você saiu mais crente, uma vez que você saiu melhor, uma vez que você saiu mais forte, uma vez que você saiu mais madura, eu espero que você veja que lá, aonde doeu, também sarou. Lá aonde perdeu, também superou. Está com medo desse deserto por quê? Dessa vez, Jesus vai espontaneamente. Vai esperar o convite da consagração até quando? Quer dizer então que só vai orar quando as irmãs do ciclo de oração fizer a visita? Está vendo a depressão comendo no teu lombo? Está vendo o espírito maligno rondando tua casa? Tem gente aqui que já viu até vulto. Outro está dominado pelo sentimento de perda, já não consegue mais lavar um copo. Não, mas eu já agendei, dia 12 de dezembro as irmãs vão vir aqui. Nós ainda estamos em maio. E aí, irmã Camila, o que eu faço? O deserto não é necessariamente uma posição geográfica, mas uma posição espiritual. Aonde eu decido, aonde eu escolho manter-me só um tempo, mas não é só, é privacidade com Deus. Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Eu não sei para quem, mas o Espírito de Deus está falando diretamente com alguém aqui. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará em público. Mas primeiro, respeita o momento de privacidade. Deus está dizendo, chegou a hora de sair de alguns lugares que você é bem-vinda. Irmão, o que é? Exatamente isso. Chegou a hora de se ausentar momentaneamente de alguns lugares que você é bem-vinda. Porque aonde a gente não é bem-quisto, a gente sai de boa. Ruim é ter que ter disciplina para se retirar de onde eu gosto de ficar.
Difícil é entender que aquilo, eu posso ver mensagem no YouTube o dia inteiro, a minha casa pode ser preenchida de louvores na rádio o dia inteiro, eu posso ficar no congresso de 3 às 6. Difícil é entender que quando tudo isso acabar, eu preciso dar continuidade ao fluxo de maneira individual. Vai Jesus para o deserto. E nessa noite o Senhor está dizendo: é no deserto que você supera a perda daquilo que eu decidi não te restituir. Daquilo que já atendeu um propósito e não voltará. Quando Jesus está no Getsemane e ele ora, momentos antes de viver o Calvário, ele vai dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse. Todavia não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua. Aí o texto diz que, tendo assim orado, apareceu um anjo ao seu lado, que o confortava, e o termo no grego diz o encorajava, porque consolo está ligado à coragem, a encorajamento. Aí o texto diz que Jesus, ao ver o anjo, entra em agonia profunda. Aí eu te pergunto, será que você, depois de orar, como prova de que Deus ouviu tua oração, te manda um anjo em pessoa, para botar a mão no teu ombro e te confortar, para fazer carinho na tua cabeça e te consolar? Você daria glória a Deus ou não? Daria um aleluia ou não? Quem aqui choraria de emoção? Diga glória a Deus. Só gente, Jesus não, porque Jesus discerne o propósito. Se o anjo não vem, se não tem consolo, se não tem encorajamento, é porque não tem cálice. Se o anjo vem, é porque o cálice está chegando. O que Deus está dizendo? Não vai voltar. A via crucis é para seguir. Não vai ser a tua vontade, vai ser a minha vontade. E o anjo está aí para te ajudar a superar, para te ajudar a caminhar, para te encorajar. Pega a mão de alguém e diga: no deserto você supera. Sacode ele e diga: no deserto você supera. Vai ter que se retirar de alguns lugares que te fazem bem. Vai ter dia que não vai dar para ir para o shopping. Vai ter que ficar em casa, trancada num quarto. Vai ter grupo de WhatsApp que teu nome vai ter que estar declarado lá em cima: fulana saiu do grupo. E alguém vai dizer: irmão, o que foi? Aconteceu alguma coisa? E você diz: aconteceu, eu preciso de um tempo. Foi alguma coisa comigo? Olhe para ela e diga: não é nada com ninguém. Eu não estou falando de solidão, eu estou falando de solitude. E entender que você precisa de um momento a sós com Deus. Tem coisas na sua vida que você tem sufocado, tentando distrair-se, fingindo que não é importante, mas não tem sido o suficiente. Quanto mais coisa você joga em cima daquilo que te sufoca, quanto mais coisa você joga em cima daquilo que te entristece, mais profundo aquele sentimento vai ficando. E com mais dificuldade de resolver, você vai ficando. Jesus sobe no barco, chega no deserto. Quando ele tira o pé do barco, o texto diz que uma multidão, sabendo que ele chegara ali, caminhou 8 quilômetros para encontrar-se com ele. Quando vê Jesus à margem da praia, aquela multidão, o texto diz que o coração dele se move de compaixão. Movido de compaixão, o texto vai dizer que ele curou a todos naquele dia. A todos os enfermos que estavam presentes. Teve palavra, teve cura, teve renovo, teve a multiplicação dos pães e dos peixes. Estava todo mundo feliz, estava todo mundo maravilhado. De maneira que o desfecho do milagre vai dizer que o milagre foi tão grande que sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães. E termina dizendo: e todos se saciaram. Mas Jesus não foi ali para curar a multidão. Jesus foi ali porque queria ficar. Vem comigo, Jesus não foi ali para curar a multidão. Jesus foi ali porque queria ficar. Jesus não foi ali para pregar. Jesus foi ali porque ele queria orar. Jesus não foi ali para fazer milagre. Jesus foi ali porque ele queria ficar.
Mas quando viu a multidão, moveu-se de compaixão. Jesus é assim. Só que o que nós precisamos aprender com Jesus é que aquilo que ele faz pelas pessoas não oculta dele a necessidade do que ele precisa fazer por ele. O nosso problema é que a gente se distrai com a multidão. Ninguém pode estar o tempo todo com todo mundo e querer estar com Deus ao mesmo tempo. Jesus esteve com a multidão, mas ele foi para o deserto porque queria estar a sós com Deus. Eu tenho visto pessoas com dificuldade de superação, porque elas tentam superar aquilo que sufoca fazendo bem para as outras pessoas. Irmã Camila, você veio pregar contra o bem? Não. Tanto é bom que Jesus fez o bem, mesmo quando procurava a solitude. Só que o que ele fez pelas pessoas não ocultou dele a necessidade que ele tinha de buscar por si mesmo. Eu tenho visto pessoas embrenhadas no ciclo de visitação, de manhã, de tarde, de noite, e me coloco a pensar, é só para fazer o bem ou é para passar na casa dos outros aquilo que eu não posso fazer na minha casa? Isso é muito forte. Se você não der glória daqui por diante, eu entendo perfeitamente. Às vezes eu fico vendo companheiros de ministério, de domingo a domingo, de segunda a segunda, pregando. Tem casa, tem filho, tem mulher, tem negócio, mas não volta para casa, é direto. De domingo a domingo, de segunda a segunda, 30, 40 dias fora de casa. Ainda pega o microfone e diz, irmãos, eu estou 2 meses fora de casa. Por quê? Porque estou fazendo bem para as pessoas. Se é solteiro, glória a Deus. Porque Paulo diz que aquele que cuida, aquele que é solteiro, cuida das coisas do Senhor. Mas não, camarada com filho, camarada com casa, camarada com mulher, fica fora direto. Aí a gente fica se perguntando, meu Deus, quanta bondade. É bondade mesmo? Ou é fazer lá fora aquilo que eu não tenho condições de resolver dentro? Irmã, enquanto eu vou cuidando dos outros, Deus cuida dos meus. Irmã, enquanto eu vou fazendo para os outros, Jesus faz para os meus. Na poesia é muito bonito, mas na prática, teu filho tem que ter teu nome, tua casa tem que ter tua marca, teu marido tem que ter teu cheiro, teu ministério tem que ter realidade. O Jesus de todo mundo é o Jesus, Filho de Deus. E Ele não vai dar para as pessoas aquilo que deve ser dado a Deus. O tempo que é das pessoas, e o tempo que é de Deus, é de Deus. O que é de César, mas o que é de Deus é de Deus. O texto diz, e todos se saciaram. Responda para mim, todos mesmo? Ou tem alguém ali que ainda não fez o que foi ali para fazer? E se não fez, não tem como estar saciado. E se não fez, não tem como estar satisfeito. Quem suspeita dizer quem é? Quem? Porque tem uma hora na nossa vida, e é a hora de superar, que nem todas as orações que eu fizer pelas pessoas vão apagar em mim a necessidade de orar por mim mesma. Tem uma hora que por mais que você imponha as mãos sobre todas as pessoas, isso não vai ser o bastante para ocultar a necessidade de orar por si mesmo. E todos se saciaram. Todos não. Porque eu ainda não vim fazer, não consegui fazer o que eu vim aqui para fazer. Não deixe a beleza do que é feito agora tomar de você a atenção que você precisa dar às coisas depois da festa. Marcha com varão, pula, roda, entra no milagre, glorifica a marcha, sacode o sal, o chale, canta o hino da vitória, mas quando acabar não esqueça que aqui Jesus é para todo mundo, mas é na tua casa que Ele é Jesus só para você, é na tua família que Ele é Jesus só com
mundo. Eu quero saber que horas que eu vou estar só com você. Chega no deserto. Sacia todo mundo. E aí o texto diz assim, verso 21 e 22, onde a gente fechou. E tendo despedido a multidão. A multidão é boa, irmãos. Porque essa multidão aqui o ama. E sabe qual é a maior parte difícil? A parte mais difícil, perdão, da maturidade espiritual? É quando eu tenho que me mandar embora, gente que me faz bem. É quando eu tenho que mandar embora quem me ovaciona. Tu é o cara. É quando eu tenho que mandar embora quem diz, você é linda. Ebaracana sorecanchoria. Rebi carabarasoriaria. Tem muita gente sendo ovacionado pela multidão. E já sendo perseguido pela mesma, porque não sabe a hora de se retirar do meio deles. A hora da maturidade espiritual é entender que todo o bem que fazem por mim não será o suficiente para preencher o bem que só Deus pode fazer por mim. E Deus não está a fim de dividir a atenção com a multidão. O texto diz que ele despede a multidão. Poxa, mas essa multidão é tão bacana. E quem é que quer ir embora, irmão? Ninguém, porque Jesus é tão bom. Ou seja, Jesus os abençoa porque os ama. E eles ficam até sem almoço antes da multiplicação, porque amam estar na companhia dele. Aí eu te pergunto, é um encontro de amor ou não é? É um encontro de amor ou não é? É um encontro de amor, de compaixão, de cumplicidade. Mas o texto diz, e Jesus despediu a multidão. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de estar junto, tempo de estar afastado. Despede a multidão. E despede os discípulos também. Irmã, até os discípulos Na primeira oportunidade, eu penso que os discípulos poderiam ficar. Porque aí a multidão não ia tomar o tempo do que Jesus queria fazer. É por isso que Jesus foi para lá com os discípulos. Mas porque a multidão tomou o tempo que deveria ser de oração de Jesus com os seus, por mais que ele orasse um pouco distante deles para orar individualmente, agora ele já não podia nem ficar mais com os discípulos. Porque quando eu não faço o que precisa ser feito no tempo que deve ser feito, a minha necessidade aumenta. É como a fome. Quando você não come na hora que você precisa comer, a fome aumenta. Então nem os discípulos podem ficar. E o texto diz que Jesus despede os discípulos também. Tem uma hora na nossa vida que nem os mais chegados podem ficar. Oh. Nem os mais chegados. Nem os mais chegados, irmã Camila, nem os mais chegados. Mas amiga, poxa, eu vou para tua casa 8 horas da manhã, eu varro casa para tu. A amiga é uma bênção. Lava banheiro, ajuda no almoço, no café da tarde ela já está lá, pega as crianças na escola para você. E até quando você vai orar, ela quer orar com você. Diz, amiga, vamos orar. Não vamos hoje não, amiga, hoje você precisa ir embora. Mas amiga, você me conta tudo, isso era antes. Agora eu estou num nível que tem coisa que eu só posso falar para Deus. Despede os discípulos, despede a multidão, manda todo mundo embora. E o texto diz que quando ele ficou sozinho, foi então que ele orou. Você vai perceber ao longo dessa ministração que o caminho de ida é um caminho complicado. O caminho de ida é um caminho desconfortável. É um caminho onde eu estou indo movido pela dor. É um caminho onde eu estou indo movido a compreender a perda. É um caminho onde eu tenho que me conformar com aquilo que o Senhor já me disse que não vai restituir. Com aquilo que o Senhor já me disse que não vai compensar. É um caminho onde eu tenho que aceitar a perda. Então o caminho de ida é doloroso. É um caminho em que eu não posso me distrair. É um caminho em que não cabe brincadeira. É um caminho em que eu não desvio para o shopping. É um caminho onde eu não posso ficar com as amigas o tempo todo. É um caminho onde eu não posso ficar na rede social o dia inteiro. Ai, o caminho de ida. É caminho de ida. Olha para
quem está ao seu lado, diga: é caminho de ida. Quem está lá atrás, lá em cima, olha para quem está ao seu lado e diga: eu estou assim na ida. Assim como, assim pensativa. Assim como, assim refletindo em como essa mensagem falou comigo. Assim como, assim desse jeito, pensando. Eu estava querendo confirmação e veio hoje. Assim como chocada, porque o que Deus já havia dito pela boca dos profetas, agora está confirmando pela palavra, quando diz que vai te separar, que vai te santificar, que tu vai ter um tempo de solitude. Caminho de maturidade. Caminho onde vai ter festa boa para você ir, mas por causa do momento que você está vivendo, você vai ter que dizer não. Caminho que não tem problema nenhum. Sentar, ficar lá com as amigas um tempo, rindo, mas não é o teu momento de rir, é o teu momento de quarto, é o teu momento de secreto, e você vai ter que dizer não para aquilo que iria te ajudar a distrair-se da perda. Caminho de ida, diga de novo, caminho de ida. Fecha comigo a mensagem, diga: caminho de ida. Caminho de ida é caminho de despedida, onde eu tenho que abraçar quem não pode ficar, onde eu tenho que mandar embora quem gosta de mim. Diga de novo, caminho de ida. Na ida a gente chora, na ida a gente aceita, na ida a gente se conforma. Na ida a gente derrama lágrima, na ida a gente ainda está confuso. Caminho de ida. Vamos, discípulos, embora, a multidão vai embora. O texto diz, e fecha a cena aqui: o barco dos discípulos açoitado pelas ondas. Os discípulos são os mais chegados. Quem lembra, diga glória a Deus. Os discípulos são os que eu amo. Quem lembra, diga aleluia. Os discípulos são os meus companheiros que me fazem bem. As pessoas que eu escolhi caminhar ao lado. Quem lembra disso, diga graças a Deus. O barco destes está sendo açoitado pelas ondas. O vento está soprando. O mar está bravio. E eles estão com tanto medo que o texto diz que ao verem Jesus ao longe, amontoam-se no barco e gritam pensando ser um fantasma. Abre a boca do outro lado por cima das águas, se cumprindo o que está escrito em Salmos de número 29. Dai ao Senhor a filhos dos poderosos. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, porque a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Jesus abre a boca e diz: filhos, sou eu, não temam. Pedro abre a boca do lado de cá e diz: se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele diz: vem. E vem Pedro andando por cima das águas. Mãe Camila, não entendi. Vai entender agora. Na ida é solidão. Na ida é quietude. Na ida é mandar para longe quem eu gostaria que estivesse perto. Na ida é sair da onde eu não quero ficar e ter que ficar aonde eu não quero. Resultado da ida: um Cristo que encontra com eles por sobre as águas. Oh, eu vou falar de novo. O resultado da ida é um Cristo que encontra com eles por sobre as águas. Se tem ministério de louvor, vai ficando no lugar aí agora correndo. Na ida é doloroso. Na ida é superação. Na ida é ter que aguentar até onde a dor pode ser suportada. Mas a volta desse Cristo é ele vindo por sobre as águas. Venha comigo e diga: sobre. Diga sobre. Diga sobre. Pega na mão de alguém e diga para essa pessoa: me aguarda na volta. Me aguarda na volta. Porque na ida eu tô cabisbaixa. Na ida eu preciso ficar sozinha. Mas na volta eu venho por cima. Na volta eu venho sobre. Na volta eu venho por cima daquilo que atormenta. Na volta eu venho sobre do vento. Na volta eu venho sobre as ondas. Sacuda pelo menos duas pessoas aí na galeria. Sacuda pelo menos duas pessoas ao seu lado e diga pra ela: eu respeito a tua ida. Não, abre a boca e diga: eu respeito a tua ida, mas te espero na volta. Te espero na volta. Fica de pé dando glória a Deus quem quer voltar. Fica de pé quem quer voltar por cima. Oh! Se
você ficar sentado, eu vou até entender, é porque você deve estar num caminho de ida muito doloroso. Mas quem está de pé, já está sacudindo poeira, porque está saindo. Tem gente que entrou aqui no congresso hoje, na ida, botou essa encharpe na ida. Alguém vendo você doída, falou, vai pra onde? Vou pra igreja. Tá toda linda, mas só o coração sabe como veio. Só que o congresso está acabando. Faz assim para pelo menos 3. Quantas? Para de preguiça. Quantas? Para pelo menos 3. Diz assim para ela, mas me espera na volta. Me aguarda na volta. Me espere, tem gente olhando para as perdas que envolvem o seu filho e está dizendo, está perdido. E você diz, filho, eu estou na ida. Te aguarda, porque eu vou sem esse menino. Mas se prepara para vê-lo comigo na volta. E o teu casamento está meio murchinho, né? É porque eu estou na ida, garota. Mas me espera. Me espera. Porque quem vai volta. Agora volta. Tem volta desse deserto, tem volta dessa solitude, tem volta dessa depressão, tem volta dessa tristeza, tem volta. Sabe o que o texto diz? Não perca isso por nada. Sabe o que o texto diz? Vem Jesus andando sobre as águas, vem Jesus caminhando a despeito do vento. E o texto diz assim, que quando Pedro vai afundando, ele levanta Pedro e volta com ele caminhando. Na ida, ele afundou. Afundou ou não afundou? Segura isso aí, baixinho. Na ida, Pedro afunda ou não afunda? Afunda ou não afunda? Mas na volta, volta com Jesus na mão dele. Segura só um pouquinho, gente. Aguarda meu sinal. Na volta, volta com Jesus agarrado na mão dele. Foi afundando, mas também voltou. Aleluia. Aí escuta. O vento não parou de soprar. O mar não parou de ficar revolto, mesmo com Jesus andando sobre as águas. O texto diz que quando Jesus coloca Pedro dentro do barco, esse episódio não é aquele que ele diz, mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Não. Esse episódio ele não fala nada. Quando ele bota o pé no barco, o texto diz, e botando o pé no barco, ou, e entrando no barco, aquietou-se o vento, e apaziguou-se o mar, e fez-se bonança. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando você respeita a ida, você volta tão cheio, que aquilo que está açoitando quem você ama, aquilo que está perturbando quem você gosta, não precisa parar quando você chegar. A tempestade não para porque Jesus chega. A tempestade só para depois que Jesus coloca Pedro dentro do barco. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo, na ida é difícil, mas na volta tu vem tão cheio, que com vento ou sem vento tu caminha. Que com água ou sem água você marcha. Na ida você vai só, mas na volta você vem tão revestida, que você introduz dentro do barco, trazendo de volta a paz para pessoas que você teve que despedir no caminho de ida. E nessa hora elas vão entender porque não podiam ficar. Por que não? Porque aquilo que elas precisavam iria vir de um lugar que elas não podiam estar. O Senhor está dizendo, quem é teu amigo, quem é chegado, quem são os teus, vão entender o teu momento, porque dessa ida você vai trazer bonança para parente, vai trazer bonança para tua igreja, vai trazer alegria para o teu departamento.
Eu vou contar de 1 a 3 nessa noite. Quando eu disser 3, e aí sim as meninas do louvor vão nos ajudar adorando ao Senhor. Vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Segura esse fio, não ande mais não. Não, ao contrário. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Todas as pessoas que estão aqui e precisam voltar. Gente que se afastou e foi longe demais. E talvez você diz: irmã Camila, eu me afastei tanto que eu me desviei. Mas você não é desviado. Não, irmã Camila, não. Desviado não frequenta culto. Irmã, eu sou desviado sim. Tem mais de 10 anos que eu não volto para a igreja. Você não é desviado. Você é um afastado que morre de saudade. Irmã, eu sou desviado. Eu te provo que não é. Até crente quer pegar a bolsa para ir embora. E o desviado fica até a bênção apostólica. Aí diz: irmã, eu sou desviado. É desviada, né? E canta as músicas todas que a gente canta. Irmã, eu sou desviada. É desviada e ora, sente arrepio, fala com Deus na pia. E a porta de emprego que tu trabalha hoje foi Deus que abriu. É desviado, né? Tem um monte de religião para você seguir. Podia estar no espiritismo, no budismo, podia estar numa mesa branca agora. Problema de cada um, certo? Mas não, quando precisa, vem na igreja evangélica que professa ser apenas Jesus o Cristo. Tu não é desviada. Tu é afastada, sabe que Deus tem uma obra e Ele te trouxe hoje aqui para dizer: tu está no caminho de volta, vem comigo. É tempo de voltar, é tempo de recuperar. É tempo de superar. Quem é da oração começa a orar agora. Porque eu conto 1. Se você estiver aí fora, você vai vir aqui para o altar, porque nós queremos orar por você. Eu conto 2. Se você está aí na galeria, e você diz assim: irmã Camila, eu vou aceitar aqui onde eu estou porque eu tenho vergonha. Eu te convido a romper com a timidez hoje. Porque não é Camila, não é igreja. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, oh aleluia, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Tem que confessar. Eu vou falar logo antes de eu ver, para que se acontecer ninguém ficar sem graça. Se tem alguém com vontade de pegar a bolsa e ir embora, podia ter feito 30 minutos atrás, ou 15 minutos depois, mas não faça agora, porque essa é um dos maiores egoísmos na liturgia de um culto. É quando você pensa: já pregou a palavra, recebi minha parte, agora eu vou embora porque já sou crente. Deus te converta. Porque tem gente hoje aqui que precisa voltar e quer o seu apoio, porque está no caminho de volta e vai vir por... Irmã Camila, estou afastado. Irmã Camila, já venho à igreja, mas nunca fui aí no altar. Preciso ir aí na frente? Precisa. Precisa confessar publicamente. 2,5. Cadê as mulheres de oração? Não dá para voltar sem Jesus. Não dá para viver os sonhos sem o apoio dele. Talvez você está aí na galeria e está dizendo: será que vai dar tempo? Vai dar tempo, porque o tempo de agora é urgente para superar o tempo que você tem andado distante dele. Vem caminhar sobre as águas. Eu conto 3. Se você sabe que é você, se a palavra de Deus te pegou hoje como um gancho, sai do teu lugar agora e vem ao altar de Deus. Isso. Irmã Camila, eu preciso voltar hoje.